Você realmente achou que esse monte de casa de aposta anunciando na televisão, na placa de estádio, na camiseta dos times de futebol, não iria chamar a atenção do governo para tentar arrancar um impostinho? Pois então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou de dar uma entrevista na última semana dizendo que o governo pretende taxar as apostas esportivas no Brasil. O que vai mudar para a gente que é apostador? Será que as apostas esportivas como a gente conhece vão acabar no Brasil depois dessa tributação aí? Meu nome é Lucas Tadioto, esse aqui é o canal Stake Cheia e o vídeo é sobre esse tema, a tributação das apostas esportivas e o impacto que isso vai trazer para nós apostadores. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva aqui para fortalecer esse conteúdo, deixa um joinha aí para fazer esse vídeo chegar cada vez mais longe e ativa o sininho para receber notificações de conteúdo novo. Pois bem, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a regulamentação das apostas e o que isso tem a ver com o nosso bolso. A gente é apostador e agora oficialmente nos tornaremos contribuintes nesse ramo também, além de ser contribuintes em vários outros aspectos aí da nossa vida em sociedade. Fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou mostrar alguns contras e alguns prós também de essa tributação, dessa regulamentação da atividade das apostas esportivas está chegando no Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o histórico que a gente tem desse assunto até hoje discutido aí no Congresso e pelo governo brasileiro, tá? Lá em 2018, então, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que é conhecida como a Lei da Legalização das Apostas. Nessa lei, todas as apostas de cota fixa, como eles chamam na linguagem do governo, que são as apostas esportivas que a gente conhece, elas são legalizadas no Brasil. Ou seja, se você deposita e saca dinheiro de um site de apostas, você não é mais um contraventor, você está dentro da lei. Beleza? Essa lei também trouxe aí um prazo de até 4 anos para que fosse feita a regulamentação dessa atividade no território brasileiro. O que isso significa? Um sistema que estruture tributação em cima das casas de apostas e da atividade de apostador também, e licenciamento das casas de apostas no território brasileiro. Esse prazo se passou e o governo, aí também por questões políticas, né, de aliados serem contrários a essa regulamentação, ou também pela questão aí de corrida eleitoral, que a gente estava num ano de campanha eleitoral aí no ano passado, o prazo expirou e essa regulamentação não foi aprovada, não foi posta em votação pelo governo e, por consequência, a gente tem aí o que a gente chama de mercado cinza, onde ele é legalizado, mas ele não é regulamentado. Pois bem, o governo atual promoveu um aumento na alíquota de imposto de renda, né? Um aumento da isenção na alíquota do imposto de renda, ou seja, ele vai perder a arrecadação, menos pessoas vão pagar imposto de renda e isso vai fazer com que a arrecadação do governo com esse imposto diminua. E o ministro da Fazenda deu uma entrevista dizendo que quer compensar essa perda de arrecadação tributando as apostas esportivas. Então, é meio que uma jogada aí de cobertor curto, né? Destapa um lado e tapa o outro para poder fazer um jogo ali de meio campo. Então, a tendência é que a regulamentação das apostas esportivas saia um pouco às pressas, dá para se dizer, né? Porque o ministro falou que pretende fazer isso até o final do mês de março. É um prazo bem curto. Para quem teve aí, o governo teve 4 anos para poder votar essa regulamentação e não votou, e agora pretende fazer tudo isso em 1 mês. Então, isso já traz para a gente a primeira informação importante. Essa regulamentação ela deve vir não por força de uma lei, mas por uma medida provisória proposta pelo governo. A medida provisória ela tem peso de lei, mas ela pode ser revogada de acordo com a concessão de uma liminar por parte de algum juiz que derrube essa medida provisória, tá? Isso pode acontecer, mas está ligado aí a um trâmite jurídico do Brasil que eu, que não sou da área de direito, não tenho propriedade para falar sobre como isso funciona. Fato é que essa regulamentação pode acontecer via medida provisória, que seria a forma mais rápida, certo? O que a gente tem a nível de texto para poder regulamentar as casas de apostas? Basicamente funciona assim: a casa precisa primeiro ser licenciada para depois ser regulamentada. Então tem que ter um sistema de licenças que faça com que cada casa de apostas que queira operar no Brasil receba uma licença do governo para poder fazer isso. Para isso eles têm que ter
algum escritório, né? Tem que ter um CNPJ em território brasileiro. A gente não pode mais ter conta numa casa de apostas que está sediada em Malta, por exemplo, e não tem uma representação no território brasileiro, tá? Esse é o primeiro impacto. Então, pela última minuta que a gente tem, que foi a minuta que não foi a votação proposta nesse último prazo que a gente teve, né? A terceira versão dessa minuta, já houve duas antes dela, propõe que seja cobrado uma licença de 22 milhões de reais para que um operador exerça o direito de trabalhar com a atividade de apostas esportivas, explorar as apostas esportivas no território nacional durante 5 anos. Então isso já tira boa parte das casas de apostas menores que a gente tem no mercado aí, que não tem 22 milhões na mão para pagar para ter uma licença para operar aqui. Isso já restringiria um pouco, né? Nesse texto da lei, não fala em um número limitado de casas, ou seja, pode ter quantas casas quiser, desde que elas paguem esses 22 milhões aí de licença, que já entraria imediatamente nos cofres públicos como arrecadação. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. As casas precisam ser licenciadas. Onde que seria tributado? Em qual momento dessa atividade a tributação ocorreria? A proposta dessa minuta é tributar 3% as casas de apostas em cima de todos os ganhos que elas tenham, em cima do que a gente chama de GGR, tá? Que é o ganho da casa de apostas. Então, antes de deduzir os custos, a casa de apostas já paga esse imposto, tá? Ele já é obrigatoriamente retido ali. E o apostador paga 30% de imposto em cima de valores que excedam 1.930, R$2.000. Basicamente, se você tiver um lucro nas apostas esportivas maior que R$2.000, você é taxado em cima do excedente em 30%. Beleza? Esse é o texto que a gente tem na última proposta. Não quer dizer que esse texto seja aprovado na íntegra, provavelmente vai ter algumas modificações, mas trabalhando com esse cenário, o que a gente pode imaginar daqui para frente nas apostas esportivas no Brasil? Digamos que seja regulamentado dessa maneira, tá? Vamos aqui para minha tela que eu vou mostrar para vocês 2 exemplos. Vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro exemplo, que é o Pedrinho, tá? O Pedrinho, ele fez um depósito lá no site de apostas de R$2.000. É a banca para ele começar, certo? Essa aqui é a banca inicial do Pedrinho. Ok. Com esses R$2.000, ele girou esse dinheiro por 7 vezes, tá? Ele girou 7 vezes. Pegou esses 2.000, volumou as apostas dele, girou 7 vezes. Ele girou um total de R$14.000, tá? Beleza. Desse giro aqui, depois de 4 meses, ele tem um lucro de R$5.000. Vamos arredondar que fica mais fácil. R$5.000. Então, banca atual. A banca atual do Pedrinho é de R$5.000, beleza? Ele pegou os 2.000, girou os 2.000 7 vezes e ele conseguiu ficar com a banca atual de 5.000, ou seja, ele tem um lucro aqui de R$3.000, tá? O que ele vai fazer? Ele vai sacar esse lucro e vai ficar só com os 2.000, beleza? Ele vai pegar o que ele teve de lucro e vai deixar os 2.000 da banca inicial dele lá. Então ele vai sacar um saque de R$3.000. Perfeito. O que acontece? O imposto é de 30% em cima do excedente desses R$2.000, que seria o ganho que não é taxado. Então, tira R$2.000, o imposto que vai rolar é de 30% em cima dos R$1.000 restantes, tá? Ou seja, em cima desses R$3.000 aqui, ele vai pagar 30% de imposto. Esses 30% aqui, vamos supor, são R$300, em cima daqueles R$1.000. O lucro do Pedrinho ao final de 4 meses vai ser R$2.700, beleza? Aqui a gente mostrou a tributação das apostas nesse modelo que a gente tem aí na última minuta, sendo cobrado em cima do apostador. Só que a casa de apostas também leva 3% de imposto, tá? Então a gente vai ver aqui o outro exemplo, que é o do Joãozinho.
onde que a casa de apostas vai ser tributada? A banca inicial do Joãozinho também era 2.000, tá? O Joãozinho girou aqui 7 vezes, ou seja, ele fez 14.000. Ele fez 14.000 também. Acontece que o Joãozinho, ele não seguiu um tipster bom, ele não fez a gestão correta, ele não analisou direito e ele quebrou a banca dele. Então a banca atual do Joãozinho é 0, ele quebrou, tá? Ele até começou ganhando, girou bastante a banca, fez mais ou menos o mesmo processo do Pedrinho a nível de apostas ali, de volume, só que ele não tinha a gestão correta, não seguiu um tipster bom, não fez as análises certas, ele quebrou. Depois de 4 meses, a banca dele ficou zerada. O saque dele vai ser 0 e o imposto, que era 30%, obviamente não vai ter, mas ele vai ser cobrado lá na casa de apostas. Então, esses 2.000 aqui, a casa de apostas vai ter que pagar imposto em cima, porque a casa de apostas não tem margem para deduzir. Aonde que a casa de apostas vai colocar esse imposto de 3% aí? Ela vai colocar nas odds, ela vai colocar no preço final que ela entrega para você, apostador. Então você vai pagar o imposto dos 30% no seu lucro quando você for sacar e vai pagar o imposto que a casa de apostas vai embutir nas odds para você pagar. Então, de qualquer maneira, quem paga o imposto é sempre o apostador. Não existe um outro caminho. Depois que você tem toda essa informação aqui, a gente vai simular uma aposta com as casas de apostas regulamentadas com essas alíquotas de imposto aqui, tá? Digamos que você fez a precificação de um jogo lá num site lá do Fulaninho Bet e o jogo que você quer apostar estava pagando, vou botar aqui odds do site, estava pagando odd 2, beleza? Digamos que já tenha um juice em cima e tal, tudo isso. Ok. Você precificou a odd justa desse jogo 1,80. Ok, é uma bet de valor, você tem um EV aqui positivo de 20 ticks em cima desse preço aqui. Só que daí vem o imposto, os 3% da casa de apostas, que ele vai fazer o quê? Embutir nessa odd aqui. Então a odd com imposto, ela vai ser 1,94, que é 2 menos 3%, correto? Aí você fez o seguinte, você, ainda assim, você viu vantagem em apostar nisso aqui, que não tinha mais 20 ticks de EV, tinha 14 ticks de EV, certo? Você colocou lá uma stake de 100 reais. E você teve um lucro, você teve green nessa entrada, você teve um lucro de 94 reais. Perfeito? 94 reais. Aí é o seguinte, você vai sacar esse valor. Vamos supor lá que você passou dos 2.000 reais e você vai sacar esses 94 para sua conta. Perfeito? Aqui você vai fazer o saque para sua conta com impostos. Com impostos. Você vai ter uma alíquota de 30%. Esse imposto de 30% aqui vai incidir sobre o valor dos seus ganhos, sempre que você ultrapassar 2.000 reais. Aí você vai pegar esses 94 aqui e vai diminuir 30%, vai ficar com quanto? 64. Tá? Faz a conta aí depois, se você acha que eu errei nas contas, faz a conta aí depois, tá? Esse aqui vai ser o seu lucro final em cima de uma bet que você tinha aqui 20 ticks de vantagem. Na verdade, você acabou de apostar numa odd que lá no final vai ser de 1,64. Então a sua aposta que era de valor com odd justa de 1,80 vai ser uma bet de 1,64. Beleza? É assim que você vai perder valor depois que as apostas forem tributadas no Brasil. Agora volta aqui para minha outra tela. Não se esqueça de deixar o like, curtir e comentar nesse vídeo aqui se você está gostando desse conteúdo. Bom, voltando a falar sobre a tributação. Esse modelo de tributação, ele inviabiliza, basicamente, que apostadores profissionais estejam dentro desse mercado. Que apostadores que trabalhem por valor continuem utilizando essas mesmas casas de apostas depois dessa taxação que eu mostrei para vocês aí no vídeo anterior. Tá? No exemplo aqui do lado. Então,
O que a gente tem de ponto negativo, além disso aqui, obviamente, e o que a gente tem de ponto positivo? Existem pontos positivos também, tá? Mas o ponto negativo, além de não ser mais tão possível apostar por valor nesse sistema de tributação proposto aqui, a gente tem uma reincidência de tributos em cima do consumidor final, certo? Onde o imposto da casa de apostas vai ser embutido nas odds, ou seja, as odds vão ficar pior, vai ser muito mais difícil encontrar oportunidades de valor no mercado. E a tributação em cima do apostador vai seguir sendo 30% em cima dos ganhos, tá? Então, existe o peso das odds piores e existe a tributação lá no final. Mesmo para quem é recreativo, pode ficar inviável. Mas os benefícios que a gente pode ter com a regulamentação das apostas. Pô, Tadioto, mas tu acabou de falar que vai inviabilizar o trabalho. Bom, pensem com a cabeça de quem está fazendo essa lei. Você não quer que essa atividade diminua absurdamente a sua receita, né, a sua arrecadação, porque isso vai influenciar numa diminuição da arrecadação possível para o governo. Então o governo quer sim que as casas de apostas continuem sendo um mercado atrativo para as pessoas. Então provavelmente eles vão renegociar essa faixa de alíquota de imposto aí, entendendo que as apostas esportivas não podem ser equiparadas com as loterias, como prevê essa minuta que foi sugerida da última vez. A loteria, ela tem um sistema de premiação que é completamente diferente das casas de apostas. Na loteria, você não procura por valor, você sabe que é menos EV uma aposta em qualquer loteria, que ela depende única e exclusivamente da sorte do apostador, e não de fatores dignos de análise, como a gente tem nos mercados esportivos, por exemplo. Então, se alguém com o mínimo de visão e conhecimento do mercado assumir alguma coisa nessa pasta para cuidar dessa tributação, é bem provável que ela sofra alterações que vão deixar o sistema um pouco melhor nesse sentido, tá? Esse é um ponto que a gente precisa deixar claro aqui. Outro ponto é que é o seguinte, se você tem algum dinheiro preso numa casa de apostas, se a casa de apostas não foi clara com a política de saques e de depósitos e de bônus e de rollovers e de tudo isso que tanta gente tem problema com as casas de apostas, você vai conseguir entrar na justiça contra elas. Você vai ter um escritório no Brasil, uma sede com CNPJ, um lugar físico onde você vai lá reclamar os seus direitos, né? Assim como você faz uma compra online e é lesado, você tem um PROCON, você tem direito de consumidor, você tem a quem recorrer para que você não seja lesado nesse sentido. Certo? Então esse é um ponto extremamente positivo dessa regulamentação. Outro ponto muito positivo é que vai crescer o mercado de trabalho nesse ramo. Então você que tem um conhecimento de apostas esportivas, que sabe como o mercado funciona, que tem daqui a pouco alguma experiência com atendimento ao cliente, você vai poder trabalhar num desses escritórios para uma casa de apostas aqui no Brasil. Todas as que se fixarem aqui, que comprarem uma licença e abrirem operações no Brasil, vão contratar brasileiros para trabalhar no suporte, para trabalhar em captação de novos clientes, de novos apostadores. Então todo esse ecossistema que as apostas esportivas empregam muita gente, vai começar a empregar gente no Brasil muito mais do que já emprega hoje em dia, certo? Então esse volume vai ficar muito maior e isso vai gerar sim a possibilidade para muitas pessoas que trabalham com apostas como apostador passarem para o lado, né, dos operadores, e aí tem uma janela boa para a galera que já está nesse ramo e que naturalmente vai ter mais experiência para levar um currículo para uma dessas empresas, né? Isso aí é um ponto que a gente não pode negar, que é muito positivo. Outro ponto que é extremamente positivo é que você vai estar 100% dentro da lei, não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça com Receita Federal, com nada. E quando você for declarar os seus ganhos vindos de apostas esportivas, não vai ter milindre nenhum, você vai declarar seu imposto de renda sem ter que fazer nenhum malabarismo aí para explicar o dinheiro que você ganha nesse ramo. É óbvio, outro ponto negativo que a gente não citou aqui também, é que se você trabalha profissionalmente com isso e se você consegue extrair valor do mercado já há algum tempo, provavelmente vai ficar um pouco inviável para você nesse sistema que estão falando, e aí essa galera vai ter que trabalhar no mercado negro e aí você vai ser de fato alguém que está contra a lei. Então se a Receita Federal bater na sua porta, você pode arrumar um problema grande aí para ter que resolver. Mas basicamente é isso. Agora, tem um aspecto que a gente não comentou aqui, que é o seguinte, tem uma empresa no Brasil, uma única empresa, que
pode se dar muito bem com essa legalização, com essa regulamentação das apostas esportivas, e essa empresa pode ser o marco divisor para a gente ir para um segundo momento no cenário das apostas esportivas no Brasil, e aí a gente ter um horizonte que não é nem possível vislumbrar até onde pode chegar. Se você quiser saber qual é essa empresa, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo para falar, porque esse aqui já está ficando muito longo, então no próximo vídeo a gente pode tratar sobre esse tema, beleza? Obrigado por acompanhar até aqui, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e bora para cima que nem tudo é como parece. Então tenha uma mente crítica, avalie as situações e fique de olho nas notícias, no que importa para o nosso setor, que é essa regulamentação que pode ocorrer já nos próximos dias aí. Beleza? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!